Olá a todos, me chamo André, sou mestre pelo programa de pós-graduação em gestão territorial da UFSC. Esse trabalho é o meu resultado da dissertação, da minha pesquisa de dissertação, junto com a professora Vívia. Ah, então, esse trabalho é intitulado como Cartas de Aptidão às Fundações, Modelo Conceitual de Banco de Dados. Aqui a gente trabalhou com a grande temática que é a modelagem, que é o mapeamento geotécnico. E dentro do mapeamento geotécnico, pela análise da bibliografia, a gente encontrou algumas lacunas. E a principal lacuna encontrada nessa revisão foi realmente essa discrepância de armazenamento desses dados geotécnicos dentro de um banco de dados. Então, esse trabalho ele teve como objetivo modelar conceitualmente esses dados, de forma a padronizar eles e padronizar todo o fluxo de trabalho, em interações, em relacionamentos, em transformações, em operações geométricas que o banco de dados devesse suportar para criar os mapas finais de aptidão. Então, ele tem seis grandes motivações. A primeira é o avanço no campo, então melhorar as obras civis por meio desse mapeamento geotécnicos, definir os atributos necessários que precisam conter no banco de dados, ele também se tornar um produto colaborativo, ou seja, que os construtores, os engenheiros e as empresas de sondagem possam armazenar seus dados de forma padronizada dentro de um banco de dados e esse suportar essas transformações até chegar nos resultados finais. A gente tem integração com SIG, ou seja, eu consigo integrar vários mapeamentos geotécnicos, visto que eu consigo, a partir desse modelo conceitual, uma homogeneização, uma clareza, uma otimização e uma integridade dos dados. Consequentemente, eu tenho uma integração padronizada e, posteriormente, ela pode se tornar uma infraestrutura de dados espaciais em âmbito corporativo, né, e da gestão pública. Então, eu trabalho aqui com duas grandes temáticas, a modelagem de dados geográficos e o modelo OMTG, definindo um fluxo de trabalho para a principal lacuna do mapeamento geotécnico, que são essas grandes quantidades de dados, ou seja, uma necessidade de organizar e padronizar eles pela lacuna da dificuldade de integrar um mapeamento com o outro. Então, aqui eu abarco o que o modelo conceitual me traz junto com a resolução da lacuna do mapeamento geotécnico, que é o objetivo geral desse trabalho. Então, como material e métodos, a gente fez uma revisão bibliográfica dos tipos de mapeamento geotécnico e elencando a principal lacuna, que é essa falta de homogeneização e de padronização dos dados. Depois nós definimos quais eram os mapas finais necessários, né? Ou seja, o recorte observacional, e dentro desse recorte observacional nós definimos as classes, os atributos e os domínios desses atributos. E também seguindo o modelo conceitual, a gente definiu diagramas de classes de transformação com suas respectivas cardinalidades e operações espaciais. E aí a gente tem como resultados uma classe de profundidade, uma classe convencional, né? Juntamente com seis classes georreferenciadas: pedologia, geologia, modelo digital de terreno, hidrografia, sondagem, SPT e fundação existente. Então aqui a gente tem nossos dois principais objetos, que é a sondagem, né? E junto com a fundação existente do local. A gente teve o total de 6 diagramas de classe de transformação, ou seja, superfície do impenetrável, superfície do lençol freático, tensão admissível, orientação por tipo de fundação, NSPT e mapas de tipo de solo. E também dicionários de dados que padronizem os atributos dessas classes, né? E aí aqui eu tenho um exemplo de diagrama de classe de transformação a partir da geoespacialização da sondagem SPT até chegar no meu modelo digital de tipo de solo, né? E aqui eu tenho um diagrama um pouco mais complexo, que é a transformação para se chegar aos mapas de tensão admissível. E aí aqui eu exponho todas as transformações e relacionamentos necessários para a gente chegar até as tensões admissíveis para cada profundidade. Aqui na figura 4 eu apresento um dicionário de dados aqui da sondagem SPT, que é a classe com maior número de atributos, então a gente define todos esses atributos contidos, né? Então a gente define o atributo, o tipo de dado, o tamanho deles, a descrição, os domínios e uns exemplos. Então, como considerações finais, esse trabalho alcançou o objetivo principal, que era homogeneizar esses dados e homogeneizar essas transformações para se chegar aos resultados finais. A modelagem ela se deu com base na literatura,
né? Então a gente estipulou um tipo de metodologia de mapeamento, que é a metodologia utilizada no sul do país, e criou então os dicionários de dados que posteriormente podem ser aplicados numa área de estudo. Aqui cabe salientar que o universo que a gente está trabalhando é o conceitual, então ele independe de software e de hardware, ele pode ser aplicado em qualquer X, né? E o trabalho tem como objetivo e como resultado essa homogeneização justamente desses dados, dessas classes que são necessárias para a consecução do mapeamento geotécnico de aptidão fundação. Muito obrigado.